falando de ontem ali do Santos e Inter, eu achei que ficou bom pro Santos, porque era para ter sido 2-3 do Inter no primeiro tempo, né? O Inter criou bastante, o Borré vive uma fase bem ruim, né? O técnico o Emiliano, né, um dos técnicos do Inter, até explicou que não começou com o Ricardo Matias porque ele tinha algum problema físico inicialmente, mas o Borré perdeu um monte de gol, né? Ele até dá o passe pro gol do Alan Patrick, mas ele teve 2, 3 bolas ali que um centroavante bom provavelmente teria feito gol. Então eu atribuo a isso. Aí chega no segundo tempo, o Inter começa a dar, não consegue mais fazer aquela pressão, o Santos muda alguns jogadores, teve muita gente criticando a escalação do Vojvoda, mas assim, o Vojvoda troca um, troca outro, ele troca a escalação todo. O meio de campo, por exemplo, Arão e Zé Rafael, esses têm funcionado, mas dali pra frente ele troca todo mundo o tempo inteiro, né? No Santos o Neymar vai estar, Guilherme joga ou não joga, Barrial é reserva ou titular, e aí ontem o Barrial entrou e fez um gol bonito. No final, eu acho que tinha mais de 20 conclusões do Inter e 4 ou 5 do Santos, mas empatou e o Santos tem uma sequência melhor, né? Parece que o Santos vai escapar. Assim, pelo que tem de sequência de jogo, um Sport em casa e um Juventude fora já meio desenganado. E o Cruzeiro em casa reserva, né, Rodrigo? E o Cruzeiro em casa reserva na última rodada. Porque já vai estar ali na boca da Copa do Brasil, né? Então, tá parecendo o cenário, quando você olha assim, aquele quadro do que está se desenhando, que o Santos vai escapar. Olha as chances de rebaixamento na sua tela aí, nesse momento. Esse é um belo gol do Barreal. O Guilherme e o Barreal tinham entrado no intervalo, no lugar do Robinho e do Roleiser, que estavam entrando sempre bem nos jogos, aí todo mundo pedindo para tem que ser titular, tem que ser titular, tem que ser titular. Aí o melhor é sempre o que não tá, né? Sempre assim. Olha lá, ó a telinha aí com as chances de rebaixamento. Olha a torcida do Santos ali, ó. O Sport rebaixado, 100%, Juventude 97,9%, quase caído também. Fortaleza 88,6%, Santos 57,8%, Vitória 43,5%, Internacional 6,5%, Ceará 3,1%, e até o Vasco com chance de rebaixamento 2,1%. O Vojvoda, que o Rodrigo falou que muda todo mundo do meio para frente o tempo todo porque não sabe se conta com o Neymar, não conta, falou justamente sobre o Neymar. Vamos ouvi-lo. Bueno, en cuanto a la situación de Neymar, él antes de la partida de Mirassol ya había sentido un desconforto en Oyuelo, ¿sí? Durante la partida también, y vocês también me preguntaron qué había acontecido. Al día siguiente, bueno, estaba con un inconforto bastante alto en ese Oyuelo, y sabemos que tenemos partido cada 3 días ahora. Entonces, con viajes, a mañana vamos a llegar tarde a las 2 de la tarde a Santos. Entonces es un jugador que lo precisamos en estas últimas 3 rodadas, y él nos va a ayudar, y está con ese compromiso de esa clase de jugador, de no ser líder dentro del campo. Y él va a estar. Eu falei con él, y yo sentía, y él también sentía, que no iba a poder responder a una exigencia como fue el partido de hoy. Arnaldo Vojvoda Ribeiro, Neymar joga ou não joga os últimos jogos? Você conta com ele? O que você faria? Bom, pois é, eu quero ouvir o Júlio depois sobre a teoria do Neymar atrapalhando o Santos. Eu acho que ele tem argumentos interessantes. Mas eu acho que nessa altura, jogar contra o Sport em casa, jogar contra o Juventude, as 3 últimas, eu acho que não tem outra, ainda mais pelo modo que funciona o Santos nessa temporada, outra alternativa senão o Neymar jogar. O Neymar, ele não teve participações desastrosas contra Palmeiras e Mirassol, embora tenha feito pênalti no Reinaldo na partida contra o Mirassol, né? Não é que ele foi horrível nessas partidas, mas o que me surpreendeu desfavoravelmente ontem é o fato de ele não ter nem comparecido ao jogo que poderia ser o jogo final do campeonato. Acabou não sendo, o empate não enterrou ninguém. Mas ele tinha que estar com a delegação, cara. Ele tinha que estar lá. É uma coisa óbvia, né? Mesmo que ele não tivesse condição ideal de jogo, né?
Mas isso não é, na verdade, uma novidade na temporada. Eu me surpreendi, mas não é uma novidade. Outras situações em que ele deveria estar presente, ele não esteve. E esse ano vai ficar marcado pelo Santos refém do Neymar, né, o tempo todo. Essa situação é que a gente vislumbra favorável pela tabela, Sport em casa, já rebaixado, Juventude virtualmente rebaixado fora e o Cruzeiro pensando na Copa do Brasil, ela é de fato friamente favorável ao Santos, só que ela não permite mais tropeço, certo? Ninguém imaginava que faltando 3 rodadas para o final o Santos estivesse na zona de rebaixamento, e ele está na zona de rebaixamento, com jogos iguais e tudo mais. E o Vitória, que é o principal concorrente, ele das 3 partidas, pela aquela inversão, ele já jogou a partida desfavorável contra o Palmeiras como visitante. Ele tem 2 partidas em casa também. Ele tem 2 no Barradão, né? Não é uma tabela tão fácil como a do Santos, mas ele depende dele. Também dá para meter 7 pontinhos aí, né? Também dá para fazer 7 pontinhos. Então, exato. Não, porque o Mirassol ninguém ganha. Ninguém ganha do Mirassol em Mirassol. O Mirassol também agora já atingiu o que ele precisava, fase de grupos direto na Libertadores. Vai saber, cara. O fato é que o Vitória só depende dele, faltando 3 rodadas. O Jair Ventura, ele já é conhecido por ter a imagem dele tatuada na batata da perna de torcedores de outros times pelo Brasil, por ter salvado equipes lá em Caxias, no Recife e tudo mais. E ele tá na situação... Nunca caiu, Arnaldinho. Só depender dele. Sim, também. Agora, então ele sabe, né, Júlio? Ele tem experiência em lidar com essa situação, né? E o Vitória joga o campeonato inteiro sabendo dessa situação, valorizando cada ponto. Então, eu não acho. Agora acho que a briga ficou menos extensa. O Fortaleza corre por fora, ele vai ter que ganhar. O Fortaleza, dos 4 jogos, ele faz 3 fora de Fortaleza. É só uma. Ele tá jogando bem, mas também reagiu tarde demais. Tem algumas esperanças. E o Internacional, que deu uma respirada, é curiosa também a situação, porque os próximos 2 jogos do Inter são fora de casa, contra Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo são dos times mais irregulares do campeonato. Mas eles estão disputando a tal da 8ª vaga. O Inter, como visitante, lembra como é que ele ganhou do Ceará, né? Um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, no finalzinho. O Inter pode perder os 2 jogos como visitante e estacionar nesses pontos que ele tem hoje, faltando uma rodada para acabar. A última dele é contra o Bragantino em Porto Alegre. Então, o Inter poderia ter descansado ontem, não descansou. E essa briga é uma das brigas interessantes na parte final do campeonato. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo aqui na TV, mas vamos continuar debatendo o Santos, o Neymar, a briga na parte de baixo da tabela. Não saia daí, a gente já volta na TV. Fique aqui mandando suas mensagens para a gente no chat do YouTube. Já voltamos. Muito bem, Dani. O Arnaldo queria que você falasse sobre a questão do Neymar atrapalhar. Sobre a questão do rebaixamento, eu acho que eu acho que tem uma série de fatores que podem fazer com que Vitória e Santos se livrem, ambos juntos, considerando que os 2 têm a melhor tabela, como o Arnaldo bem apontou, que é justamente ter um derrotado nesse Vasco e Inter, seja o Inter na situação que está 41 pontos, seja o Vasco com 6 derrotas seguidas. Quem perder esse jogo vai ficar numa situação muito ruim. E se o Ceará não ganhar do Cruzeiro, e se Flamengo e Palmeiras chegarem disputando nas últimas rodadas. Então, tanto o Ceará, quanto o Vasco ou quanto o Inter ainda podem ser ultrapassados por Santos e Vitória, se eles fizerem esses 7 pontos aí que a gente imagina e chegarem a 44, 45. Sobre o Neymar, eu acho que o Arnaldo já matou a charada do que eu acho. Ele já usou a palavra refém. O Santos fica refém do Neymar o ano inteiro. Você fica esperando pela volta de um jogador que nunca volta. Quais são os pontos que o Santos ganhou no campeonato por causa do Neymar? Eu me lembro, assim, de bate-pronto do jogo contra o Flamengo, no primeiro turno. Mas que jogo
Quantos pontos... Quer ver? Vamos usar um outro exemplo. Quantos pontos do Grêmio estão nas costas do Carlos Vinícius? Muitos. 10, Nossa. 12, 15. Quantos pontos o Neymar deu pro Santos nesse campeonato? Assim, ó, botou o jogo nas costas, resolveu. Pouquíssimos. E quantos jogos o Santos não ganha, não engrena, não vai, porque fica refém de um jogador como o Neymar? Como o Arnaldo disse, é um absurdo o Neymar não ter ido para Porto Alegre. Você faz tratamento junto com o resto da equipe. Tá certo ele não jogar, tá tudo bem. Ele não jogar, tá com dor no joelho. Contra o Mirassol ele estava jogando bem, teve choque no joelho, claramente caiu de rendimento. É óbvio que a questão física afeta o rendimento do Neymar. Essa, inclusive, é a questão do Neymar nos últimos 3 anos, né? Não é falta de talento, é falta de condições físicas. Agora, você fica... Quem se surpreendeu com o Neymar não ter ido para Porto Alegre? E aí, só se fala nisso. Aí, certamente, tem jogador do Santos que gostou, que entende. Não, tá certo, o Neymar não tem que vir com a gente. Certamente tem jogador do Santos que fala, pô, cara, hein? Nem para pegar um avião com a gente aqui. Chega no próximo jogo, esse jogador é o que dá a bola para ele e fala, resolve aí, meu irmão. Já que você ganha 150 vezes mais do que todo mundo junto aqui no clube. Então, você gera uma situação de não estar todo mundo remando para o mesmo lugar. Tudo em função da simples presença do Neymar. Para mim, ele não resolve jogos o suficiente para justificar essas picuinhas, esses problemas que ele gera ao simplesmente estar no elenco. Perfeito. Estamos voltando aqui na TV. Continuem conversando com a gente aqui no chat do YouTube. Estamos de volta na TV para o All News. E aí, olha o seguinte, hein, o Arnaldo Ribeiro, tenho algo para te dizer. São Paulo anuncia... Oi, fala, Rodrigo, pode falar. Não, rapidinho. Hoje, vocês falaram em refém, né? A seleção brasileira era refém do Neymar, exatamente. Né? Aparentemente, É a o mesma Ancelotti situação. pagou o resgate. Perfeito. O Ancelotti pagou o resgate da seleção, né? Pagou o resgate, ó, vamos tirar a seleção aqui e tal. Precisa arrumar um técnico, um presidente, alguém que pague o resgate aí do Santos para se livrar, para tirar o Santos desse cativeiro, digamos assim. Adorei essa expressão. A seleção brasileira ela pagou o resgate e o Neymar já não é mais refém do Neymar. Ô, Arnaldo, falando sobre refém,